Vai ser muito proveitoso mesmo. Com certeza, vai ser lindo. Pois vamos Então, lá, Tony. primeiro, de novo, parabéns, parabéns, parabéns. Obrigada. E algumas coisas assim, pensando, né, nos próximos passos, não sei o que você Uhum. conseguiu ver. Agora, uma coisa que eu acho muito legal é quando cria esse pique da roda girando e já vi que essa roda vai girar cada vez mais rápido, Nossa, tá? nem fala. Porque você respondeu, assim, você entendeu tudo que a gente queria. E a gente Uhum. sabe que o que a gente propõe não tem nada de simplesinho, então um monte de gente não consegue nem entender o que a gente fala. E na hora que você sacou tudo, isso deixa a gente extremamente motivado. Nossa. Ao mesmo tempo, nos deixa, Bel, principalmente eu, com uma responsabilidade imensa, que é o seguinte, ela entendeu. Então, se ela entendeu, ela está esperando também o próximo passo de quem entendeu, diferente de quem está perdido, não sabe nem onde está. Então, eu acho que vai ficar muito legal e acho que vai poder até ter um contexto um pouco de piloto, talvez você vai poder até compartilhar essa experiência. E aí eu tenho algumas perguntas para você. Primeiro, o ritmo que a gente propõe para a mentoria é: o projeto é da Carla. Fernando, Bel e quem aparecer são palpiteiros, a gente pode ajudar, pode apoiar, mas marcou muita gente a história do Prêmio LED quando os avaliadores disseram que o que mais nos chamou a atenção é que o projeto era dos voluntários. A gente falava com eles, eles falavam do projeto deles. O que foi que vocês fizeram? Porque o projeto era deles mesmo, a gente era apoiador. E aí veio a segunda coisa, que vira responsabilidade, vira missão. Então nunca perca isso. Porque Isso. quando você achar que já sabe a resposta e já está na hora de começar a definir o mundo, provavelmente você está no início do fim. Do outro lado, surge muita gente que fica completamente doido com esse método. Tá? E aí, na hora que surge alguém com você, super tranquila, fluindo e Hum, navegando, a gente fica muito feliz. Por isso, explica um pouco. A outra coisa é o seguinte: você propôs o projeto, aí você já propôs o plano, a sim. gente foi pensar, a gente sempre vai estar seguindo os dois modelos. A gente vem desde o início, você já viu essa história N vezes, lá de 15 anos atrás, do pedagogia baseada em projeto. Então, de que a gente transforma a educação quando o aluno estiver envolvido com um projeto que é dele. Amém. Então, tem duas coisas essenciais. Esse projeto tem que ser da Carla. Uhum. E depois o aluno tem que achar que é dele. Verdade. Porque se a gente falar, não, agora você vai fazer assim, 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 ele vai falar, então é o seu projeto, você faz. O que significa ajudá-lo a achar o problema que ele quer resolver. E na medida que você está entendendo, isso daí vai fluindo rápido. A outra coisa, a gente vai usar direto e reto conceitos da metodologia científica e a gente se desenvolveu muito com futuras cientistas. Acho que não sei se eu comentei, o primeiro projeto nosso para o Futuras Cientistas, a gente já apresentou 3 e o meu, ao vergonha, o meu foi o que não foi aprovado. Foi aprovado do Xará, foi aprovado da Aí SAR e o lascou. meu não foi. E por que o meu não foi aprovado? Porque isso é um projeto de indústria. Na indústria, o seu projeto está perfeito. A gente está falando de ambiente educacional científico. Cadê o problema para resolver? Cadê a pesquisa do aluno? Cadê o aluno dentro disso? Aí a gente propôs o desafio ODS. Ele falou, esse se acertou em cheio. E a gente vai aprendendo na caminhada. Por que eu estou falando? Porque a gente quer fazer duas coisas. A gente fez a avaliação do seu projeto com o referencial do LED. O referencial do LED é o nosso básico de ser luz na educação, projeto educacional inovador, diferenciado, replicável. O do Futura Cientista, que é a segunda opção, então ele é como se entrasse no modo turbo. Aí pensando no seu projeto
e pensando nos requisitos, até assim combinando com a Bel ao vivo também, eu acho que a gente deveria vamos focar o LED como requisito, porque o futuro cientista traz coisas do tipo 80 horas. Traz algumas coisas que talvez no momento, em vez de ajudar, vai atrapalhar. E a gente ficar, tá bom, mas o projeto tem essa curiosidade do científico. Ele tem um método de procura. A gente vai instigar os alunos a arranjar problema para resolver. Em que a solução é o conhecimento. Colocado isso, o que a gente viu? Na hora que a gente vai para o método de pesquisa, qual que é a sua formação? Finanças. Fala mais. Eu me formei agora recentemente, em março, em finanças pela UFC, e aí o meu curso, né, ele foca bastante, ele é uma mistura, tipo assim, ele é uma junção de economia com contabilidade e administração. Então, ele pega muita base econômica, no sentido da macroeconomia, microeconomia, também teoria de jogos, essa parte de investimentos também tem muito forte do meu curso, tipo, para você conseguir analisar um investimento, entender o quanto que ele vai render, qual é o retorno que ele vai trazer, mas também ele também tem essa parte contábil bem forte, que é realmente você entender, você conseguir ler balanço patrimonial, DRE das empresas, um balancete, e conseguir fazer projeções em cima dessas informações, porque realmente ele é muito focado nessa área das finanças. Então, por exemplo, geralmente quem trabalha quem faz meu curso, a pessoa segue para a área de consultoria, ou então a área que eu gosto mais, que é essa parte de investimentos, análise de investimentos, também auditoria, também é muito forte o pessoal que sai do meu curso e para auditoria, e aí é realmente uma mistura, uma junção de tudo. Legal. Beleza. Legal. Muito bom. E aí, então, junta duas coisas. O seu próprio curso, e uma das coisas que a gente colocou quando você estava chegando, e a gente sempre vai estar voltando, aonde você quer estar daqui a 3, 5 anos, e o que você vai estar fazendo agora que te ajuda a chegar lá. Quanto mais a gente consegue alinhar o seu talento e onde você quer chegar ao futuro, a gente chega em outra coisa que foi destacada pela Globo, que é conexão em coração, história e sonho, presente, passado e futuro. Por quê? Porque na hora que você fala, olha, essas competências são necessárias, e na hora que você propõe o seu projeto, ao mesmo tempo, você é uma indutora de que a sua área de conhecimento é uma oportunidade para jovens que gostam disso. E aí você pegou algumas coisas que eu acho super importante, que é o seguinte: o tempo todo a gente está focado no análise crítica, raciocínio analítico, saber pensar e saber enxergar o que os outros não estão vendo. E aí você vai falar, na minha área é essencial. Porque a gente precisa enxergar o que os outros não veem. A gente precisa ter análise crítica, a gente precisa estar ligado. A gente precisa ser criativo, mas saber analisar dados. Então essas duas coisas têm que caminhar junto. E por que eu estou falando? Para que você coloque muito disso no jeito de ser, nas provocações, na gamificação, etc. Na hora de planejar as futuras aulas, né? Porque na prática tem que instigar. Sim. Então essa história de enxergar o que ninguém está vendo é essencial. Outra coisa que é super importante, um dos requisitos do LED, que a gente acha super importante, e vale para qualquer iniciativa, isso daí é análise estratégica, o que é que você faz que você é a diferença. Você não é mais aonde é que está a sua diferença, onde é que está o seu propósito, a famosa pergunta de contratação de pessoa, projeto, não importa o que, por que você? Qual a diferença? Onde está o seu diferencial? E aí tem uma coisa que a gente preza muito, na hora que fala do LED, é um projeto inovador. Então, o que a gente fez como primeiro passo? Fernando, entreguei o projeto, você já pesquisou um mundaréu de referência, porque para nós é o jeito de caminhar. E esse jeito de caminhar, a gente precisa entender. Fernando, vocês são tudo doido, aloprado. Nada, eu gostei disso. Por quê? Porque eu acho que o primeiro passo é pesquisar mesmo.
Mas eu vou me entupir de coisas. Aí vem a questão do raciocínio analítico e saber separar o joio do trigo. Então, como método, por exemplo, o que vai ser dito? Seu projeto é inovador? É. E como é que você diz que seu projeto é inovador? Porque eu pesquisei. Quantos projetos tem? Tem meia dúzia que são relevantes. Você conhece? Conheço. E por isso que eu estou dizendo que o meu tem diferença. E tem coisa que eu aprendi com o do outro. E tem coisa que eu acho que o meu deve ser exatamente o contrário do outro, porque eu analisei e acho que deve ser o contrário. Mas não é que eu não sei. Eu vi isso. E isso a gente também vai querer instigar os alunos. Por quê? Porque a gente vai insistir sempre que eles têm que pesquisar. Por exemplo, no desafio ODS tem uma coisa que a gente acha importantíssima. Qual que a gente vai fazer? Não sei, você vai pesquisar qual é o problema da sua cidade, da sua escola. Tem 17. Se olhar as metas, tem 291. E qual que eu vou fazer? Não sei, avalia, pesquisa, o que faz diferença para você. Mas a gente está em grupo. Então agora convence os outros que o que você está querendo é mais importante e busca consenso. Então a gente vai no passo a passo trazendo os principais valores de competência socioemocional, competência do século XXI, que você vai falar, Fernando, na minha área todas são essenciais. E quanto mais desenvolver isso, os alunos, etc., é mais o que o pessoal procura, e do outro lado, é uma atividade que inclusive pode remunerar bem quem consegue enxergar e perceber isso. Então, essas duas coisas eu queria colocar, porque o próprio projeto nosso tem que seguir isso. Ao mesmo tempo, você falou tá bom, agora do outro lado tem o lado contábil. E do lado contábil diz, tudo com métrica, tudo com o pé no chão. Então, que é o que a gente vai estar fazendo. Então, a primeira coisa que a gente propôs, e a dinâmica dessa semanal vai ser o seguinte: a gente quer a cada semana dar uma virada nessa roda, em que o próximo passo sempre vai ser definido por você. Aí você fala, não entendi nada, você me mandou um mundaréu de coisa lá para analisar, e sou eu que estou definindo. O que a gente está dizendo é o seguinte: isso daqui é o que a gente achou. Agora coloca os seus neurônios, coloca a sua sensibilidade e com absoluta tranquilidade diga, isso sim, isso não, isso talvez, isso sim, isso não entendi nada, isso daqui eu preciso pesquisar, isso a gente talvez vai fazer depois, isso a gente não fazer nunca, isso daqui eu não sei nem o que é. Quanto mais isso ficar claro, mais rápido a gente anda, porque a gente vai andar naquilo que fizer sentido para você. Então não adianta estar com uma sugestão, com um documento, olha, tem um negócio importantíssimo. E aí você vai falar, mas o projeto é meu, e para mim isso não é importantíssimo. Pode ser até que eu não tenha entendido, mas eu não consegui entender que é importantíssimo. Tá? Por outro lado, o que a gente vai precisar sempre de você? Eu li, entendi e decidi. Eu li, entendi e decidi. Então, sempre a gente vai estar usando. Semana passada, infelizmente, não consegui gravar a reunião, ficou sem som, vexame. De hoje está ok, mas sempre vai estar. Cada reunião, cada documento nosso é padrão, tem aquela coisa: destaque, ponto de atenção, desafio, oportunidade, próximos passos. E não sei o que, destaque, e vai comprar pipoca. Destaque, não sei o que, sempre esses pontos, por quê? Porque a gente vem numa cultura, com a sua formação, provavelmente a gente vai chegar no GESC, vai chegar no VOA, que é princípios básicos de gestão de projeto. Como é que faz que o projeto tenha resultado, em vez de oba-oba? Ele tem que ter essa disciplina muito clara, em que a cada reunião a gente diga, a gente tinha um propósito, chegou organizado, o tempo de todos é extremamente importante, a gente decidiu o que tinha que decidir e vai fazer. Na semana seguinte a gente está aqui de novo. A gente fica extremamente preocupado quando fala, cadê o documento? Não tem nenhum. Eu falo, meu Deus, isso não vai dar certo. Ou, lá no GES, que chama gestão de projeto por WhatsApp. 500 mensagens para lá, para cá, e cadê o documento? Cadê a decisão? Né?
Então são coisas da cultura que, por exemplo, a sua própria formação, talvez você ajude a gente a, inclusive, ter essa disciplina. Porque vão ter outras áreas, não tem, ou é a disciplina aparente, acha que, sei lá, ficar controlando presença faz diferença, são coisas que a gente acha, não, que faz diferença é aprendizado, ação, atitude, assim, saber lá se estava ou não estava, isso não conta. E agora, indo no detalhe, o que a gente tinha como objetivo para hoje? Eu estava achando que você ia mandar hoje o plano de projeto, que você já mandou no dia seguinte. Então, o nosso ping-pong aqui, a gente já vai começando. Então, o que foi para você avaliar? E agora, daqui para frente até o fim, a reunião é sua. Fernando, aquele negócio de referência nem vi e tenho pergunta, consegui entrar no Classroom, não consegui entrar no Classroom. Os passos que estão propostos, eu concordo. E tem algumas coisas macro. O que é coisa macro, que é o que eu acabei de mandar, que eu estava vendo isso hoje, que é o seguinte: você tem a proposta, você fez o plano de estudo, então cada coisa que você faz vem tão redondo, que a gente fica tão feliz, fala, ela está entendendo tudo, não precisa de aula de catecismo, diz, é isso, e já responde, etc. E aí, o que a gente fez? Tá bom, então vamos olhar o LTF. E aí eu tenho uma pergunta que foi, para mim, a grande dúvida que eu fiquei. Você acha, a Olimpíada é em setembro, você acha que a gente deve ter um experimental, um grupo pré-Olimpíada, em que a gente vai junto com eles, ou só o grupo pós-Olimpíada? Por quê? Porque isso acaba definindo o cronograma. Pode ser que seja o Fernando. Eu acho que não dá tempo. Claro que seria bom ter um antes, mas não sei se dá tempo. Mas eu fico vendo a Kayla fazendo as coisas tão rápido que aí eu fico com essa curiosidade de, olha, acho que a gente podia fazer um piloto experimental e depois o outro é o pós, que é o que está sendo proposto. Por que isso? Porque se você falar, Fernando, eu acho que dá, a gente tem uma ação imediata que é contar para escolas que participam da Unimed. Olha, a gente está com a proposta, iniciativa e não sei o quê, e quem é que quer participar? E provocar a reação do outro. Tá? A gente pode pegar os que participaram, vai sair o resultado, etc. Infelizmente, a Olimep, diferente das outras Olimpíadas, não dá a lista dos classificados, né? Então fica mais difícil, a gente tem que descobrir. Mas a primeira pergunta que eu tenho para você é essa. Tá? Em relação à condução, você vai conduzir do jeito que você acha necessário. E a última coisa que eu queria comentar, que eu estava esquecendo, eu tinha comentado que no Futura Cientista tinha tido um curso de finanças na Imersão 2025, por coincidência, no seu estado, no Ceará, oferecido pela Federação das Indústrias do Ceará. E aí eu fui procurar onde é que estava, porque todas as coisas a gente tem todo o detalhe, eu mandei o detalhe, mas a gente tem a gravação, tem o resultado, e se quiser conversar com quem fez, etc., também está pronto. Eu fiquei frustrado na hora que eu vi, e aí eu gostaria também de saber a sua opinião, provavelmente ainda não deu tempo de você ver, que é o seguinte: eu achei que eram de finanças. E ele veio com uma análise de influenciador de marketing. Ou eu não entendi nada, ou, enfim, eu não entendi, indo direto e rato, eu não entendi. Eu achei que vinha um de finanças, em que a gente podia falar, alguém que está envolvido acha que isso daqui é importante no futuro cientista. E aí não tem. E de repente ele diz, Fernando, mas eu entendi o que eles fizeram. Fernando, eu posso falar com o pessoal da Federação da Indústria lá, não sei o quê? Aliás, para mim vai ser maior barato, a resposta é claro que sim. E já chega como link Futura Cientista, desenvolvendo, aliás, nem sei onde que é, se é perto, longe de onde você está, eu sei que os dois são em Fortaleza. Então já tem razão suficiente, além de que provavelmente você vai falar,
Já gostei do nome, quero conversar. Inclusive eu tenho o vídeo, tenho tudo da apresentação do projeto, que é o que a gente mandou. Tá? E a gente está fazendo isso. Eu fiquei realmente com uma grande curiosidade. Por que eles propuseram isso? Então, fechando. Das referências, avaliar foi definido em prioridade alta, média e baixa. Das altas, você fala, algumas eu conheço, algumas eu não conheço, algumas eu preciso ver. Algumas são até parceiras nossas, então a gente teria mais facilidade ou não. A outra, antes ou depois da Olimpíada. E o terceiro, o seu relacionamento com a própria federação. Porque é uma coincidência que, para mim, eu e o Bel não acreditamos em coincidência. É verdade. Então, você está no Ceará, propõe coisa, a Federação das Indústrias do Ceará propõe finanças do futuro cientista. Eu falo, completamente fora de todas as outras propostas. Né? Aonde que você viu? Onde fica essa federação? Sim, eu pesquisei, fica perto do meu trabalho, ali na área da Aldeota. Você mora na Aldeota também? Não, infelizmente, mas só que todo dia eu vou pro lado de lá, porque eu trabalho nessa região que é Aldeota, Cocó e Meireles, aí é bem próximo. Conheço bem, eu morei na Aldeota. Sério? Por 3 anos, foi. Amo Fortaleza. Sim, aqui é lindo. Ficou tudo em casa. Tá em casa. A minha nora é de Fortaleza. Eu moro aqui no Montese, aí é um pouquinho mais distante, mas um pouquinho mais distante, mas tudo bem, dá pra pegar. Não é tão longe assim. É verdade, né? Não. Que bom. Então você já sabe onde fica essa federação. Sim, eu pesquisei, eu vi, é bem próximo. Eu super topo ir lá. Eles proporam fazer finanças com as futuras cientistas, foi isso? E aí não deu. Eu não entendi muito bem. Tipo, deu certo ou não? Porque você falou que viu um negócio de marketing. Então, eu sabia, mas não tinha entrado no detalhe. Eu tinha visto o título, tudo, etc. Porque a gente sempre mapeia quais são os projetos das outras entidades para ver onde tem conexão. E esse não estava com conexão grande. A gente achou outros na área de sustentabilidade, robótica, etc. Esses a gente entrou em contato. Como nós somos membros do Futuro Cientista, inclusive numa posição de certo destaque, com quem a gente quiser conversar, é só pedir para conversar. Então não é cair de paraquedas. E você passa a fazer parte da mesma rede. Então você está, olha, eu estou fazendo um projeto do Futuro Cientista que queria conversar com você. E você vai poder, a gente se organiza, por quê? Porque você vai ter visto o projeto, vai ter visto a apresentação, porque todo esse material está disponível. E aí essa conversa inicial, que vai ser fluida, com pipoca, sem pipoca, mas você sabendo muito bem, inclusive para que esteja articulado, e para você seja uma oportunidade de eles falarem, nossa, que é essa Kaila? Gostei dela. Tá? Porque você vai estar falando com a coordenadora do curso, que é uma gestora da Federação das Indústrias. Tá? Eu não sei se teve no ano passado. Eu acho que teve. Aí começa coisas do tipo, aí é articular. Fernando, me interessa e queria olhar isso direito. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, confirmar se não tem do ano anterior. Tá? Aquele documento que eu mandei para você, já tem o link do vídeo, já inclusive marcado na apresentação. Então, tem uns 15 minutos mais ou menos na apresentação final e tem a descrição do projeto. Que você vai começar a se preparar para se apropriar do conteúdo. Eu já vi o projeto, já vi a apresentação final e agora eu vou pensar que é que eu quero ir lá conversar. Tem uma razão que já vai ser relacionamento, mas o que mais? Tá? Do outro lado, tem 105 projetos na imersão 2025 e o único que tinha finanças era esse. Tá? E aí eu fiquei curioso, intrigado, na hora que a gente estava fazendo a avaliação do seu,
que na hora que a gente colocou o seu projeto dentro do ferramental do Futura Cientista, do nosso modelo de avaliação, ele deu conexão altíssima pelas áreas atendidas. Tá? E uma das coisas que a gente sabe, troca assim, a gente fala, um dos problemas da escola é que o professor não sabe administrar, do cientista também. Então você vai falar, bem, se o pessoal de ciências entender a administração de dinheiro, investimento, tudo isso, provavelmente vai mudar o resultado das experiências deles. Porque normalmente não sabem. Quer ver uma coisa muito maluca? Eu fui contratado uma vez para ser gestor num hospital grande. Eu falei, mas eu não entendo nada de hospital, de saúde, etc. Você veio da indústria, sabe fazer orçamento, planejamento e processo. Sabe quando o médico tem ideia do que é isso? Por isso que o hospital é desse jeito. Mas eu não estou entendendo nada. Era o controller, disse, deixa comigo. Eu quero a sua experiência da indústria aqui. Com certeza. Por quê? Porque eu acho que a gente vai caminhar muito rápido. Para mim foi uma coisa, eu ficava achando que ela era um doido. Depois, na hora que eu estava, eu entendi. Eles realmente não tinha processo nenhum, não tem a cultura. A mesma coisa a gente percebeu nas escolas, não tem a cultura de gestão de projeto. Você, por exemplo, como você está dentro de finanças, a coisa que mais vai ver é a história de que a escola não tem dinheiro. E basta você se mexer um pouquinho, tá, gente, um pouco, e falar, Fernando, ou estou enganado, ou passa um edital com dinheiro, um atrás do outro, em que a escola é elegível, mas ela não se habilita. Eu entendi isso? A resposta é sim. Uma das coisas que a gente propôs no programa Voa, a gente é consultor social com o GESC da USP e tenta fazer o seguinte, na hora que essa ficha cair, a quantidade de recursos é tão grande, porque é o local, pensando em ESG, que as empresas mais confiariam, a escola. A empresa não confia em ONG. Na escola ela confia, só que a escola não se apresenta e não sabe cuidar do dinheiro. Como ela cuida tudo direitinho, dificilmente tem problema de sumir dinheiro na escola. Então, o problema é que ela não se apresenta. E que é uma outra coisa que a gente quer trabalhar, que é essa ideia de que não tem jeito para viabilizar projetos, você precisa viabilizar o financeiro. Sim. Então, você tem que parar de exorcizar, de demonizar o financeiro, porque ele, claro que ele pode ser um problema se ele virar o Deus, mas ele pode ser a solução se você dominá-lo. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, para de ter medo dele e domina ele. Tá? E aí o que você está propondo para nós é, inclusive, nesse nível de conhecimento. Ele diz, olha, é para você não ser dominado por ele, senão ele vai virar seu Deus. Aí tudo agora, se você dominá-lo, ele é muito legal. Tá? E é isso que a gente quer passar. Perguntas? Vai falando. Pronto. Em relação a começar agora, né? Antes de setembro, eu acho que pode ser sim viável. Agora eu só precisaria, eu acho que eu consigo que a Olimpíada é em setembro, 9/9, né? Sim. Aí eu teria que ter, eu acho que eu precisaria de um mês, mais ou menos, só para realmente modelar todo o projeto, tipo assim, no sentido das aulas, criar, pesquisar, porque as referências realmente eu não pesquisei. Eu não cheguei a pesquisar, assim, as referências. Eu tenho aquelas que você passou, eu tinha pesquisado algumas há um tempo atrás, mas eu acho que eu quero me aprofundar melhor, sabe? Para realmente ver o que os outros propõem, fazer essa análise que você disse. E aí, até mesmo porque o plano de aula que eu passei, acho que são 18 horas, né? Uhum. Aí eu tinha colocado que seria 2 vezes ao mês, mas eu tô pensando em que eu acho que seria melhor uma vez na semana. Sim. Eu acho que é mais interessante, né? O ideal é uma vez por semana, sim. E para quem... Outra coisa que a gente percebeu de Olimpíada, quem gosta de Olimpíada quer mais. Então, se você tem uma estratégia, é uma vez por semana, mas tá cheio de coisa para você se divertir. Os medalheiros vão para cima, não tem jeito.
E, inclusive, se você não der coisa para fazer, ele vai procurar em outro lugar. Ele vai ficar procurando na internet, não sei o quê, porque ele é um desassossegado. O que não quer saber disso, não quer nem ouvir falar de Olimpíada. Eu quero jogar bola, não sei o quê, não quero saber de Olimpíada. Agora, o que quer vem. E aí o que a gente precisa entender, que assim, qual que é o grande diferencial nosso? Estimular. Qual que é o grande diferencial seu, pessoal? Ela é da área. Uma coisa que a gente tem muito forte dos alunos, tem caso até que o diretor de escola comenta com a gente, e diz, Fernando, você não tem ideia da importância que é, na hora que você fala assim, brincando, o pessoal lá fora da escola, aqui dentro da escola e vice-versa. Aquele pessoal lá fora da escola é o mundo. Que quem está aqui na escola não tem a menor ideia. Então, tem um professor que vai dar com toda a boa vontade dele uma aula de finanças. E quando você cuidou de finanças? Eles contam muito da minha casa. Você já trabalhou com finanças? Não. Já trabalhou num banco? Não. Você já teve... Não. Já teve que trabalhar com concordata, com contabilidade? Não, nem sei o que é isso. Então, como é que ele pode passar futuro, visão, segurança? E cada vez mais, internet, tudo isso só acelera, os alunos percebem. A gente teve um dos casos que foi interessante, que a diretora, a vice-diretora de uma escola, ele disse, Fernando, esse seu projeto de vida é tão legal, está criando uma confusão tão grande, que caiu a ficha dos alunos que o professor não tem projeto de vida. O professor nunca fez uma entrevista. O professor nunca disputou uma vaga de emprego. O professor nunca foi demitido. O professor está seguindo algo que não vai sair daquilo. E ele fala, mas eu não quero ser professor, eu quero ser outra coisa. E na hora que eu quero ser outra coisa, ele está sem referência. E está infeliz, né? Então você é aquela referência. Você está lá fora? Tô. Você fez facu? Fiz. E como é que é? Ah, mas a outra coisa que vem sempre... Ah, mas você fez, pô, você fez na federal, pô, você fez cursinho, fez não sei o quê, você é rica, não é para nós. Pô, para com isso, foi difícil, foi complicado, foi isso, foi aquilo. Eu nunca vou esquecer uma vez que a gente teve uma reunião dessa com uma aluna que fazia medicina aqui na USP, em São Paulo. Ah, não dá nem para conversar com você, você fez cursinho, escola particular, não, fiz escola pública. Ah, você fez ETEC, federal, não sei o quê, não, fiz de comunidade. Ah, você é nerd. Imagina, a gente tudo burrão, não sei o quê, né? Ele disse, tem que ajudar em casa. Não, eu também tinha. Ah, não, agora você vai explicar o que você fez. Fui fazer auxiliar de enfermagem. Você está fazendo medicina? Estou. Entrei no hospital. No hospital, o pessoal me motivou a fazer o que a minha família, a minha casa, o meu bairro dizia que eu era doida de querer fazer medicina. Então, você consegue trazer isso nos locais mais improváveis. E a última coisa que a gente comentou na outra reunião, que eu destaco, que foi aquela experiência do coletivo Coca-Cola, que se cutucar um pouquinho, os alunos têm uma empresa disponível para cuidar das finanças, ou dentro da casa dele, ou como diz o coletivo Coca-Cola, ou no quarteirão. Em que ele sai da teoria, e isso pode ser já a primeira oportunidade dele. Nossa, mas esse negócio de conhecimento vira dinheiro. E você, mas é isso que você quer fazer? Poderia ser marketing, poderia ser tecnologia, poderia ser qualquer outra coisa. Você quer fazer isso? Quero. Então, sempre fazer essa conexão com a realidade. Eu gostei muito da Olimpíada, do material, dos games. E daqui para frente, agora, eu acho que a gente caminhar. E o que a gente precisa, assim, bem simples, não é para decidir agora, mas você fala, Fernanda, em agosto a gente faz um cursinho, faz um pré. Isso, um pré. Tá perfeito. Por quê? Porque aí a gente começa a mobilizar, e aí o que vai ter? Vai ter outra coisa importantíssima para você, que é o seguinte, a gente vai achar os que fizeram ano passado. Você vai ter interlocutor. Ah, você fez, a gente quer. E como é que foi para você? Ah, eu tive o apoio da escola, não tive, me virei, fiz não sei. Ah, a escola escreveu todo mundo, a gente fez lá, foi lá no dia, nem sabia o que estava fazendo, etc. Acontece de tudo. Assim como tem as escolas que se articulam. Então, e aí a gente vai trazendo os dados da realidade. Então,
Se a gente conseguir fazer isso, ficaria super legal. Que bom. Certo. Eu já estou perguntando aqui para minha nora, que moram aqui, né? Eles moram todos aqui nos Estados Unidos, porque ela tem muita influência lá, a família, ela conhece muita gente. E já estou perguntando se ela conhece alguém na federação. Ela não poderia responder. Com certeza conhece, o povo lá são muito unidos, né? É verdade, aqui o pessoal se conhece bastante. Se conhece bastante, E eu também tenho uma amiga aqui que veio de lá, ela está aqui há 4 meses, também uma advogada e conhece muito, a família dela também é muito influente. Também vou perguntar para ela. Pronto. Tá bom? Tá bom. Ótimo. Aí, no caso, onde é que tá... É porque você disse que tinha colocado o link desse projeto da FIEC, né? Eu acho que é o nome. Você consegue abrir Você está com o computador? Tô sim, eu tô então, aqui. Entra no Classroom e compartilha a tela. Pronto, deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Vai lá no Atividades. Atividades. Vai no Avaliação. No Referências. Referências? Referências ao segundo. Desce. Vê Instruções. Regional Nordeste. Inclusive, a gente aproveitando essa tela, o que a gente vai fazer sempre, que é o método que a gente está propondo, é o seguinte: qual é a grande confusão do projeto? Onde é que estão os documentos? Então, os documentos sempre vão estar no Google Drive. Mas o Google Drive eu não acho. A gente chegou à conclusão, até porque tem aluno, tem todo mundo, que a forma mais simples que ficou no momento é o seguinte: ele está dentro da atividade do Classroom, tá? Só que às vezes é só o pico do iceberg. Então você fala, bem, eu estava vendo aqui, tinha uma descrição, eu não vi que tinha uns anexos. Fernando, não é que aqueles anexos não param de entrar uma coisa dentro da outra. O que a gente está fazendo sempre, e você vai ajudar a gente como gestora a ser a editora, que é, volta lá no Referência. Uma coisa que a gente vai precisar, e a gente vai agora começar a compartilhar com você, sempre ele vai sair com esse modelo. Tá? Aqui no caso era de referência. Por exemplo, referência a gente avaliou, tá bom, prioridade pequena, média grande. Quais eram as coisas importantes? Então era importante para a gente palavra-chave, BNCC, ODS e justificativa. Tá? Por quê? Porque cada vez mais a grande dificuldade é o excesso de informação. Então a gente vem procurando, e aí a gente usa 5 IAs para fazer isso, para conseguir juntar coisas completamente diferentes, colocar num lugar só, numa informação simples. Então você vai estar vendo uma referência aí, que diz, olha, por causa do BNCC isso, por causa do ODS aquilo, a justificativa é essa, a palavra-chave é aquela, e a justificativa é essa aqui. E aí você vai falar, achei interessante, quero ver. Nota o grifadinho aí, avaliar a educação financeira na trilha conhecimento. Então, a ideia é, e aí você ajudar a gente a construir desse jeito, o mais sintético possível na cara do gol. Tá? Porque não, tá não sei aonde, no link não sei aonde que ninguém acha. Se isso era importante, por que a gente colocou aqui? Tá? Aí a gente usa direto os recursos de link. Por quê? Porque você vai falar, tá bom, mas eu não quero ler esse negócio da... eu quero ler. Então o que faz? Clica e desce mais um pouquinho. Que é a estrutura da atividade. O que a gente decide? Você vai ser editora desse conteúdo, desse caderno. Então você vai estar ajudando, Fernando. Tem 2 anexos aqui, mas eu acho que a gente podia botar aquele anexo do desenho, ou botar o filminho, ou tirar esse negócio aqui que está complicado. Então, é uma função sua ser editora. E uma das coisas que o editor faz é acertar a dose. Então, por exemplo, clica lá no Regional Nordeste. E está errado. Que vexame. Que vergonha.
Eu atualizei Oi? o documento. Não, eu atualizei o documento, não atualizei, mas tudo bem. Clica aí no. Qual? Volta no referência. Referência de novo? Aquele regional Nordeste. Ah, Clica que eu vou tirar a dúvida. Desce mais um pouquinho. Tá o velho. Que vergonha. Bem. Mas não tem nada disso, Não, tá aqui, sobe o. Ele tá aqui. Eu achei o negócio do FIEC. Tá aqui, tá na tela. Sim, eu tô olhando no meu também. É que eu atualizei a versão que tem o vídeo. Mas... então, mas eu já vi esse, eu estava olhando esse. Tá. Mas eu estava procurando o vídeo, mas não baixei. Então, esse daqui é a descrição do projeto. O que é essa descrição? É a descrição oficial que foi aprovado pelo Futuro Cientista, pelo CNPq, e foi apresentado para os alunos. Tá? Entendi. Então, aí você vai ver, bem, essa é a proposta, Agora, então, eu vou pedir para você fazer, que eu não quero mexer aqui. Você achou onde, Bel? Eu achei aqui eu entrei no Classroom, na dela, né, no fim, como é que chama o projeto? Fim... Tá, você está na mesma, mas Educa, estou no mesmo lugar. Mas, aí eu abri quer ver, eu vou abrir outra vez aqui para falar. Fui lá no Classroom, no negócio, na referência, né, que você deu. E aí tem aqui as iniciativas futuras cientistas, o programa do CTN, parará. E tem embaixo avaliar educação financeira na trilha do conhecimento, imersão 2025, FIEC Fortaleza. Eu cliquei e entrou. Então, espera um pouquinho. Volta, Carla. A Bel está dizendo aqui que aquele link está certo. Tá. Só que não tem vídeo, né? Mas tem o projeto. Aqui mesmo em referências? Em referências tem o avaliar. Vê se o link está ativo. Ele está lá no comecinho, no Futuro Cientista. Vê se esse link está ativo no avaliar. Foi aí que você clicou? Aqui, quando eu passo aqui em cima? Ele não está ativo. Mas o meu tá. O avaliar está ativo? Tá, eu tô olhando. Estranho, pra mim não tá. Aqui. Será que é porque eu tô no Drive nosso, não só no Classroom? Não, mas você está dentro do Classroom. Tô dentro do Classroom. Bem, daqui a pouco faltou atualizar o link. Naquele link tinha que aparecer o vídeo. Na hora que aparece o vídeo, conta essa história que eu estou falando. Mas vamos aproveitar o que está aqui. Então, qual que é a ideia? A cada semana, sempre a gente vai ter uma troca. E aí, por exemplo, você colocou o plano de aula e Então, a proposta é o seguinte. Ou aqui ou no mural, um manda para o outro. O que a gente vem fazendo é o seguinte. Aquilo que é aviso fica no mural. Certo. Aquilo que estaria pronto fica na atividade. Tá bom. E a atividade, se atualizar, atualiza para não ficar versão 1, versão 2, versão 27, porque não precisa. Nesses referências, a pesquisa que foi feita foi... como que foi feita essa pesquisa? Você sabe usar IA? Usa IA? Eu uso o ChatGPT. Então, depois você entra lá no documento IA, você vai achar um monte de coisa e vai achar o prompt. Na hora que você achar os prompts estão com todo o conteúdo. A gente vai dar uma navegadinha lá e você já vê onde que está. E aí, o que foi feito? A gente hoje usa 5 IAs, tem um monte de documento de referência que tem os documentos, metodologia, critério de avaliação, etc. E o que a gente usa, por exemplo, o que a gente fez? Você mandou um vídeo. Aquele vídeo, a gente pegou uma IA de transcrição e gerou aquela transcrição organizada na pauta que a gente usa, numa pauta de projeto. E aí a gente fala, agora pega isso e vê como é que está a aderência com o LED e como é que está a aderência com o Futuro Cientista.
que saiu aquele desafio LED, clica no desafio LED. Vê aí, atualizado. Foi atualizado hoje. Então, se você lembrar, tinha o anterior, que era o do seu vídeo. Aí você mandou o Canvas, você mandou a rotina. Normalmente, é isso que eu estava falando, a gente evita ao máximo ficar com 500 versões. Sim. E aí o que a gente fez? A gente pegou, botou os 2 documentos, analisa tudo de novo e gerou o relatório de planejamento, que parece que é igual, mas já é com o seu. E a única coisa que a gente botou, se você olhar as 2 primeiras linhas, que tem lá incluído, foi incluído o plano, por isso que mudou. Tá? A gente não criou outro. E se a gente atualizar o do Futura Cientista, vai socar lá no mesmo lugar. Para quê? Para que tenha poucas opções, tenha poucas coisas para ver e você vê sempre o mais atualizado e o que interessa. E onde ficou a história? A história ficou na história. Mas eu preciso achar o negócio da história, o que foi, não sei o que, do fechamento de 2023. Viva o Google, que ele traz a versão do dia que você quiser, da hora que você quiser. Mas aqui a gente sempre está com o corrente. Esses destaques, você fala, Fernando, é impressão, sempre o roteiro é o mesmo. O roteiro sempre é o mesmo, porque é pedido para analisar sempre tudo do mesmo jeito. Destaque, oportunidade, ponto de atenção, próximos passos. Tá? Para quê? Para que vá direto no que interessa. Então, do LED tem essas observações, do Futura Cientista está para baixo, tá? Aí veio referência. E aí volta para trás. Por exemplo, clica no planejamento ali. Planejamento? Para você ver qual que é a diferença. Aonde? Tá, você estava no desafio LED, pode ser aí mesmo. Tá. Ele tinha um anexo. Esse aqui. Clica no planejamento. O que a gente faz? Você está vendo, esse daqui tem 7 páginas. O modelo que a gente vem adotando é o seguinte, naquela capa está o resumo. Isso. Tá? Dependendo da atividade, você precisa do detalhe. O detalhe sempre está aí. E o original está sempre no Drive. Mas aqui é PDF, eu queria o original para mexer. É só você entrar no Drive e você vai achar o mesmo documento lá em documento. Esse resumo vai descendo, você vai mais um pouquinho, desce mais um pouquinho, volta, página 3. O que a gente vem fazendo? Método. Aquela síntese, o resumo executivo, foi para a capa. O resto está aqui. Está aí dentro. Aí você fala, mas aqui está o detalhe, peraí, aqui está o detalhe da ODS 4, 5, 8, vai descendo. O detalhe está todo aí, sempre, BNCC, etc. Por quê? Porque tem hora, por exemplo, como que a gente confrontou? Por exemplo, palavra-chave, que é um negócio importante. Tá? A gente vai precisar, cada vez mais, por metodologia científica, por comunicação, por modelos de algoritmo, cada vez mais a gente precisa ter sensibilidade de palavra-chave. Que palavras-chave a gente precisa usar para que uma coisa ache a outra. Então, como que a gente achou aquelas referências? Por palavra-chave. Como é que você achou aquelas referências? A gente pegou o seu e extraiu palavra-chave. Extraiu BNCC, extraiu ODS. E extraiu gestão financeira. Ele diz agora, procura o que bate ou palavra-chave, ou ODS, ou não sei o quê. E aí vem aquela lista que está lá, acho que vem umas 15 coisas. Tem coisa que veio pela palavra-chave, tem coisa que veio pela ODS, tem coisa. Como a gente está acostumado a entender os algoritmos, a gente sabe que palavra-chave é um muito forte. E cada vez mais, se a gente acerta as palavras-chave, ele acha as coisas nos locais mais improváveis. E a gente cada vez precisa estar com isso mais desenvolvido. Aí vem desafios. Então, coisas que, por exemplo, desafios.
Desafio sempre vai ser um item que você vai estar avaliando. Entendi e tenho solução. Entendi e para mim isso não é problema. Entendi e acho melhor então a gente não fazer. É esse processo de decisão que a gente vai estar falando. Fernando, sou eu que vou fazer, o projeto é da Kayla. Nós somos palpiteiro, estamos dando dica aqui. E você vai falar, nossa, não tinha pensado nesse negócio e, poxa, eu preciso pensar nisso daqui. Preciso pensar nisso daqui e não é na versão 2025. É desse jeito que a gente vai organizando. Por quê? Porque a outra coisa que vem da cultura de projeto, que é o seguinte, mas a informação que o problema e o risco existe está aí. Eu sei que o risco, então eu não vou me mexer com isso, ou não vou fazer essa atividade, e depois, quando eu precisar, eu sei que está no documento. Eu não joguei fora, a gente não joga nada fora. Desce, depois do desafio, deve estar a oportunidade. Oportunidade. Aí dessas oportunidades, você vai ver, nossa, isso daqui é super legal, já estava no meu radar fazer isso, eu não tinha pensado nisso, preciso descobrir o que é isso. Nossa, essa oportunidade para mim não tem nada a ver, está fora do meu radar. Mesma coisa, pontos de atenção, depois vai para os requisitos do LED, etc. Cada área tem seus requisitos. Os requisitos do LED são esses. Então, o que a gente fez? Antes, a gente ficava tentando explicar a metodologia, critério de avaliação, o que está escrito, não está escrito. A gente falou, vamos fazer ao contrário? A gente pegou todo esse instrumental, foi enfiando dentro da metodologia, e aí, pelas informações que você descreve, e outra coisa para você pensar, cada vez mais, o projeto é entendido pelo que você disse. Então, de repente, tem uma coisa incrível, mas ninguém descobriu porque na comunicação não apareceu. Usando tudo que a gente tem, foi percebido isso aqui. E aí, o que você precisa dizer? Vamos pegar o inovação. Tá bom, abordagem prática? Nossa, é isso mesmo que eu estou fazendo. Ou o contrário, Fernando, onde que tirou esse negócio aqui? Eu acho que então, ou entendeu errado, ou não é minha prioridade. Agora, os tópicos é o critério da matriz de avaliação interna do LED. Como é que é? A matriz interna de avaliação do LED tem esses itens que você está vendo. Inovação, impacto social, vai descendo. Impacto na educação, replicabilidade. Fernando, se entrar no edital, na matriz de avaliação, dos processos internos do LED, isso é que é olhado? É. E aí você agora, sendo link, é isso que é entendido que é um projeto educacional de impacto? É. Os itens que são, nossa, mas esse item aqui eu não tinha pensado. E ele é importante na avaliação? É. Mas tem tal coisa que eu não estou vendo aqui. Então vamos conversar a dúvida, porque se não está aqui, está dentro da lista das coisas que não é considerado prioridade. E desse jeito a gente vai refinando. Vai descendo? Chegou no fim, né? E agora vem no de hoje. A gente já está acabando. Qual de hoje? O último. Ele vai ficando novo sempre no início. Vai subindo. Fecha aí. Volta para trás que é mais rápido. Clica na flechinha. Volta lá, sobe, referência, Olifete. Outra coisa, a gente usa a cultura de blog para escrever. Sim. Por quê? Porque a gente poderia seguir livro e aí o último fica lá embaixo e lá embaixo o pessoal olha e não vê. Por quê? Porque ficou lá embaixo. Então, o nosso método de produção... Aliás, o Classroom faz isso. Ele põe o novo para cima. Ele põe o novo para cima e a gente ficava empurrando para baixo. Eu falei, pô, ele está botando para cima porque as pessoas olham o início. Então, se o negócio é de janeiro, ele que fique lá no fundo, tem que aparecer o atual. E não aparecer janeiro aqui, o cara fala, já vi. Não, mas 3 páginas para baixo tinha maio. Eu não desci 3 páginas. Então, lembrar da cultura digital.
Então aqui do Olifete, o que eu achei interessante é o seguinte. Está aqui o caderno do ano passado, está aqui o calendário desse ano e está o detalhe do planejamento. E no resuminho, de novo, os pontos-chave. E que a proposta foi... O que foi feito? Foi pego da ata anterior os 3 itens considerados mais importantes, que era pegar o Olifete, fazer o detalhamento e fazer o plano. Então esses 3 itens é exatamente o que está aqui. Aí na hora que você falar, Fernando, vai ter a ata de hoje, vai. E aí eu vou falar, bem, o que a gente vai fazer essa semana? A gente vai fazer isso aqui. Na semana que vem vai ter algo parecido com isso aqui, em que a agenda é o que a gente combinou. Essa daqui ficou com o que a gente conversou na semana passada, não deu para você revisar, mas dessa daqui você já vai ver. É isso aqui que a gente vai fazer? Então não me manda conteúdo que está fora do meu radar, que só vai me atrapalhar, tá? E me ajuda naquilo onde eu estou olhando. E aí a gente começa a andar de forma regular. Sobe um pouquinho no Olifete, vai lá no comecinho. Então, o que a Carla, gestora, é demandada? Concordo, discordo, mudo, não sei o que, cada linha que está aí. Ó, os destaques percebidos são esses. E você falou, está comunicando direitinho. Não, peraí, Fernando, tem uma coisa que eu acho super importante que não está aqui. E tem uma coisa que está aqui que eu acho que não tem nada a ver. Arranca esse troço aqui que não tem nada a ver, e tem uma coisa que eu acho que é importante que não está aqui. Exemplo, o negócio da Federação das Indústrias não estava na primeira, que era uma informação que eu sabia. Assim como a informação que você tem vai ser colocado. Esse é o resumo, Por quê? Porque a gente quer, ao mesmo tempo que tem a cultura de compartilhar com os outros. Quem são os outros? Provavelmente essa semana ou na outra, a gente já vai estar contando que esse projeto existe, principalmente na hora que você decidir a questão da data, e vai compartilhar com o resto dos voluntários, se alguém quer chegar junto, se alguém é interessado no assunto, etc. E o que é que está rolando? Isso aqui. Tá? Eu não consigo participar, mas eu posso dar um espetáculo. Ótimo, então você não precisa estar nem no Classroom, dar um espetáculo lá no LinkedIn. Não, eu posso até estar no Classroom, consigo participar mais, mas não consigo participar de reunião, etc. O nosso ambiente é assíncrono e ele é assim mesmo. Agora tem hora que é extremamente importante a gente ir criando engajamento. Em que as pessoas vão sabendo o que a Carla está fazendo, e de repente, igual a Bel, que está aqui, falou, mas em Fortaleza, mas eu conheço. Mas você está mexendo. Tem alguém que está de férias, incomunicável, sem internet, sem não sei o que é o Guilherme, que ele é gerente de grandes contas no Banco do Brasil. Em que, assim, ele está trabalhando com a proposta dele, do propósito de vida, etc. Um dos que, assim, só estou esperando ele voltar, ele volta depois do dia 10, dia 12. Ele fala, olha, tem uma iniciativa na área financeira, você gostaria de ver e dar um espetáculo? Isso. E a gente começou a perguntar quem mais é ligado na área. E a gente vai engajando. Você quer participar, quer colaborar? Tá? Pontos de atenção. Então, por exemplo, ponto de atenção. O material do Olifete que a gente achou é do ano passado. Esse caderno do ano passado. Pela data a gente percebe, né? E vai vir, a gente parte do princípio que não deve ser muito diferente. A gente se apropria do passado. A questão principal aqui é esse pós e pré. Então, por isso da pergunta. E aonde que tem a oportunidade de relacionamento. Então, de repente, na hora que a gente der mais alguns passos, a gente vai entrar em contato com esses nomezinhos aí, vai pedir apoio, vai pedir informação, vai querer interagir, porque é importante. Então, e a gente vai ter uma razão para estar fazendo isso. Tá? Vai descendo. Esses próximos passos, por exemplo, é um item super importante para a sociedade evolutiva. Sim. Fernando,
Deixa eu pensar. Essa semana eu proponho esse cronograma de próximos passos. Na hora que muda o cronograma de próximos passos, muda todo o resto que vem depois. Sim. E viva essas traquitanas digitais que a gente vai falar mudou o cronograma. Então rearruma todo aquele negócio que mudou o cronograma. Mudou a prioridade. Pode falar. No caso, então, assim, para os próximos passos, assim, até semana que vem, eu acho que eu tenho que analisar todas as referências, né, que vocês encontraram. Aí também refinar melhor o plano de aula e analisar, porque eu acho que você falou que provavelmente a primeira turma seria em agosto. Por mim, tudo bem, se for em agosto, acho que é um período super válido. Aí eu só tenho que realmente ver quanto tempo eu demoraria para fazer todas as aulas, porque eu vou ter que fazer o planejamento, eu vou querer ver, vou pesquisar formas de trazer essa questão, né, que você colocou de tipo trazer problemas da vida real para o aluno ir solucionando em aula, né? Sim. Que foi e tem coisas que fique absolutamente tranquila. Nossa, Fernanda, achei super legal, só não dá tempo. Ótimo é inimigo do bom. Então o que eu vou fazer? No pós-Olifete tem tudo isso. No pré tem isso daqui que é o essencial. E esse outro é super legal, vai ter depois, em novembro tem, em outubro tem, mas agora não tem, porque não dá tempo, porque eu estou focando no essencial. Então, cuidado sempre é foco no essencial, para não arranjar confusão para a cabeça. No planejamento, clica no planejamento, tem algumas sugestões de edição do plano. Vai descendo, você vai ver o resumo, é o mesmo. Depois que ele passa lá os próximos passos, desce mais um pouquinho. Aqui, análise, refinamento e sugestões. Tem pontos que estão trabalhando, tem inclusive comentários, assim, analisando o caderno com a... Tem coisa aí do tipo, espera aqui que ele fez, ele analisou o caderno, o plano que eu fiz e disse, isso daqui podia juntar com aquilo, etc. Vai descendo. Aqui está no cronograma. Eu não sei se está no mais detalhado, mas desce que tem alguma coisa com relação a sugestões de alteração. Relevância, consistência. Aqui tem sugestões de oficina. E uma coisa que a gente usa direto é essa história da capacidade de usar 5IA para cruzar a informação. Então, se você notar, a gente pegou o caderno da Olifete e enfiou aí dentro também. Eles checam o que bate e qual o relacionamento com isso. Então, por exemplo, a gente tem casos já que a gente fez do outro projeto, eles olha, esses itens que são requisitos, você já está atendendo. E esse item aqui que é um requisito, eu não achei. E aí a gente pensa com isso. Proposta do manual de replicação e pilotagem do Olifete. Tá? E a última coisa que eu queria mostrar para você, volta lá na capa. Volta na capa da capa. Não do documento, do Classroom mesmo. Volta lá no início, volta para trás. Sim. Lá em cima, tá vendo o ícone do Drive? Lá na direita tem a câmera, o calendário, o Drive. Clica aí. É porque não compartilhou, pera, deixa eu... Você tá vendo? Tô vendo, deixa eu compartilhar de novo. Então, Fernando, tinha 2 documentos, eu queria. A gente estava com o material lá na pasta do Luz da Educação. Aí agora a gente já trouxe todo o material, está todo aqui. Documentos, cadê? Documentos Xim Educa. Olha os seus documentos, estão aqui. Tá? Volta um. Os documentos do IA. Deixar um mundaréu de coisa. Inclusive, ele sempre é um processo de 3 passos. Então, por isso que tem o individual, consolidado. Clica no planejamento lá.
Esse No aqui? documento. Não no PDF, no documento. É porque ele para de compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar logo. Ele parou? Janela. Deixa eu compartilhar a janela. Aqui. Pronto. Então, o que eu queria mostrar para você é o seguinte. Na camada externa, sempre é PDF. Sim. Tá? Você, como admin, é só clicar que você tem acesso ao original. Fernando, posso sair mudando esses negócios aqui? A resposta é deve. Tá? Deve e conta lá no coisa, atualizei. Igual eu fiz, ó, atualizei. E põe versão 1, põe amarelinho, pretinho, não sei o quê. Pula tudo isso, eu atualizei e o novo é esse. E Fernando, e se eu joguei fora alguma coisa que não devia, não sei o quê? Relaxa. Tá? Faz aquilo que você acha que precisa fazer, vai fazer com responsabilidade, e esse é o novo. O que eu queria passar para você é o seguinte: qual é o documento que te interessa? Sempre esse com o nome planejamento. Por quê? Porque é o último. Por quê? Por causa do processo de produção das IAs que a gente usa. Ele começa com o individual. Então deixa eu te contar a última coisa, aí a gente vai embora. Volta lá no documento IA. Acha um prompt. Aqui, tá no meio aqui, prompt, tá vendo? Achou o prompt? Prompts. E precisa te dar acesso. Ué, você devia estar com acesso. Bem, então já vi que você está sem. Tá? Aí então volta um. Aí o referências. Tá aquele do Futura Cientista, tá o calendário, tá o regional, tá o caderno digital, etc. A lógica que a gente usa é o seguinte: tem os documentos do projeto, os documentos que a Kayla vai estar produzindo, documento do fim. Referência que vai aparecendo, não sei o que, a gente sempre coloca em referência. Não, mas vamos separar em 32 pastinhas, vira uma confusão. Assim, ou é seu, ou é da IA, ou é uma referência, as referências estão tudo aí. Pô, mas ficou o Futura Cientista com o Olifete, com não sei o quê. Fernando, eu posso separar em 3 pastinhas? Daqui para frente você separa como quiser. Tá? A gente tenta deixar o mais simples possível, senão a gente aí não acha a pastinha dentro da pastinha, a gente não acha. A gente já sabe, as referências estão aqui. Está em outro lugar? Não. Então a regra é, tem alguma coisa em algum outro lugar que eu não consigo enxergar, se tiver está errado. Por exemplo, eu vi lá que tem um problema de permissão que eu preciso ver se eu devia estar conseguindo acessar. Volta no Luz da Educação, e imagens que começam a aparecer. Clica nessa imagem aí, você vai ver que tem. As imagens ficam separadas. Certo. Conseguiu clicar na imagem? Consegui. Não é esse aqui? Não, você está no documento, você está na imagem. Ué, não tem imagem? Só tem os prints da tela. Exato, devia estar o... Ah, não, então ele está no cronograma. Volta lá no Referências. Tem imagem aí? Tem um JPEGs ali, calendário. Tá. Por exemplo, esse daí... Esse é legal, esses são os vencedores do ano passado. E tá os 2 calendários ali. Então... A gente não deixa... não, mas isso daqui ficou no computador, isso ficou não sei aonde, isso ficou não sei aonde, depois na hora que precisa ninguém acha. Está sempre aqui. Entendi. E, Fernando, eu tenho documento, eu quero pôr aqui. Foca tudo aqui. Não sei direito onde eu ponho. Cria a pasta. A Kayla, põe na pasta da Kayla, mas põe aqui dentro. Tudo bem. Tá? E do que a gente queria conversar hoje era isso. A gente está super feliz.
Se for viável a gente fazer a versão pré, o mês que vem a gente começa a divulgar e achar, tem um processo de engajamento mesmo, gerar engajamento, inclusive de saber quem acha, saber quem participou. Então, isso daí vai ser legal. E você tinha comentado que você tinha feito isso num curso, é isso? Da aula de finanças, de educação financeira? Que você disse que queria fazer porque você já tinha feito. Isso, eu dei aula de educação financeira em um projeto social. Tá. E o que você usou? Eu fazia slide e fazia atividades, tipo, como era um curso mesmo, e era focado, tipo assim, tinha que passar as atividades, aí eu gravei uma sequência de videoaulas, mas que ficou com o Instituto, e também dava aulas online no Classroom, via Meet. Legal. Então você já está acostumado a já sabe gravar. como fazer, vai ser assim. Quanto mais visual, quanto mais vídeo, quanto mais curto, quanto mais dinâmico. Uma coisa da Olifete, que é a história da caça ao tesouro, a gente tem a gincana, ele tem que ter essa pegada agitada. Tá? Não importa se é do ensino médio, do fundamental, ele tem que ter essa pegada agitada. Tá? E aí a gente vê o que mais. O pessoal da Investendo, que é uma das referências, é de Curitiba, eles são especialistas em gamificação, a gente teve junto numa escola, e, inclusive é muito legal o que eles fazem. Aí o deles é jogo mesmo. Eu acho que eu conheço eles. O professor Edu. E aí a lógica deles é de jogo. E é interessante que, embora eles sejam hiperdigitais, no jogo eles trabalham com o presencial, é jogo de tabuleiro mesmo. Tem muito a ver com o fato de usar na escola e ter a dinâmica, mas o conteúdo é muito inteligente. E toda a lógica do jogo deles está na estratégia. Sim. Então, no caso que a gente acompanhou, eles fizeram um jogo em que a Rumo Logística do trem era patrocinadora, então cada equipe tinha comprado uma concessão da Rumo. E quem ia ganhar é jogo de empresa, ganhar o que na hora que acabasse o jogo tivesse mais dinheiro. E aí podiam comprar coisa, vender, alugar, botar preço, etc. E sempre iam trabalhando com a lógica de jogo de empresa. O que eu achei interessante é que jogo de empresa os alunos eram de 6ª e 7ª série. Sim. Tá? Legal. E, nossa, se divertiu pra caramba. Tá? A gente tem gravações deles também. Você trabalharia com que idade dos alunos? Que você imagina? Eu acho que a partir dos 13 anos, acho que dá. 13, acho mais novinho. Seria o quê? Fundamental? Fundamental 2, né, para o ensino médio. A autonomia digital está no ensino médio e e os anos finais. Os iniciais, embora tenham preciosidades, assim como o grupo, eles não têm autonomia. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem como referência da Link, qual que é o público da Link? Ensino médio. Ensino médio. O que a gente aprendeu? Que faz sentido pegar o ano final do Fundamental 2. Exato. O que a gente aprendeu também? Na hora que a gente pegou o ano final no projeto, mas podia pegar o 8º, podia pegar o 7º, daqui a pouco a gente está lá no berçário, e deu ruim. Por quê? Porque os mais novos não têm maturidade digital. No fim começou a ter um monte de gente e virou uma confusão. Então a gente ficou, tá bom, ele é aqui. Não, mas tem o não sei quem, que ele é melhor que todo mundo. Então aí vem como caso particular, e esses casos particulares tinham. Dos garotos que mais fez era do 6º. Mas aí não era o 6º, era o garoto. O garoto fazia game, fazia tudo. Então, esse daí é especialmente. Então e quantos alunos você acha que poria na classe? Acho que
Acho que para ficar melhor, no máximo 10. É. No máximo uns 10, entre 7 e 10 alunos. Perfeito, pelo menos para o começo, né? Do pré, né? A nossa experiência é o seguinte: com força total, organizado, disciplinado, com time, não sei o quê, 15 é o limite. E, por exemplo, que é o caso do Futuro Cientista, e 15 é o limite porque as 15 são alunos do Futuro Cientista, uma mais antenada do que a outra. Que se tiver alguém devagar já não rola. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, para conseguir fazer com que tenha a dinâmica, a gente sempre trabalha com pequeno grupo. Então, é 10, 15, não sei o quê, time. Porque o time faz com que eles se mexam e crie uma dinâmica que, se não tiver time, a gente não dá conta. Sim. Ele fica chato. Não tem jeito, você não consegue segurar a peteca, ainda mais do jeito que essa galera está agitada. Tá? Por exemplo, no Desafio ODS, em média, a gente tinha 3 pessoas apoiando. Por exemplo, no Futura Cientista, a gente tinha 30 alunas e 10 professoras alunas. Então tinha um outro nível de maturidade que ajuda a organizar, etc. Então você fica absolutamente tranquila que com o que a gente está fazendo 10. Ah, pode fazer 2 turmas? Pode, quando fizer sentido. Tá? Ah, mas é só colocar todo mundo, é na internet, pode botar 70? Pode. No terceiro dia não tem mais ninguém. Pô, claro que pode. Assiste pelo coisa, não vai acontecer nada. Porque eles vão tudo embora. Então, a gente vê anúncio aí da Google, da coisa, 10 mil vagas, 1 milhão de vagas, não sei o quê. A gente fala, nossa, não é por aí. Tá? Tá bom. Por exemplo, uma das coisas que está proposta até como metodologia é conseguir ser replicável e escalável. Replicável e escalável, com certeza. Tem a turma 1, 2, 3, tem a pessoa A, B, tem a escola X, Y. Perfeito. Mas essa liderança próxima tem que ser muito forte. E na primeira liderança próxima, você com o apoio de alguém nosso. Então, o importante é o seguinte, primeiro, depois segundo, a gente começa engatinhando, um dia a gente corre São Silvestre. Mas a gente olha na São Silvestre e lembra que começou engatinhando. E tranquilo, tá? Querer correr antes da hora, capota. Verdade. Então, mas sou agitada, não sei o quê, ótimo, então a gente faz o primeiro. Conseguir achar multiplicadores. A gente tem uma estratégia de ter aluno líder, a gente... Somente nas primeiras turmas, sempre, mas nas primeiras turmas eles têm que ser muito antenados. Porque eles vão ajudar a equilibrar, vai ter coisa que não sei o quê, a gente precisa dos... Os que ficam assistindo, a mesma coisa acontece com a gente com os voluntários, você vai perceber. A gente foi orientado em relação a dados, tá? Uma coisa, não é que eles entenderam o que a gente faz, Fernando, deve ser 2, 3% dos voluntários que vão querer continuar olhando a sua cara. Por quê? Porque você é completamente diferente do que 98% quer. Mas podia fazer o outro para ter os 100%, e dizer, aí você deixa de ser o que vocês fizeram a diferença. Então, o que você faz? Organiza que os projetos fluam. Mas eu não tenho nem projeto. Putz, tem um monte de lugar que acho que você pode ser um voluntário fantástico. Aqui só vai dar certo se você conseguir fazer projeto. Por quê? Porque a gente diz que a lógica é fazer projeto e o aluno fazer projeto. Como é que você vai ensinar o aluno a fazer projeto se você não consegue fazer nem o seu? E aí que essas coisas precisam, porque às vezes tem gente que não entende isso. Mas eu não posso ir lá dar aula de alguma coisa? Eu falo, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Não, mas eu queria dar aula de finanças para os alunos. Sim, do jeito que você está fazendo, que é completamente diferente de dar aula. E como você já está, né, já tem, você fala, Fernanda, a maioria ou não quer ou não sabe. A maioria ou não quer ou não sabe. Agora, o que vai acontecer? Nessa turma mesmo recente já aconteceu, o caso que eu comentei do Guilherme. Talvez logo alguém possa ser a pessoa que vai ajudar na sua equipe.
que tem esse perfil. Eu preciso do comunicador, eu preciso do coisa, eu preciso de alguém que fica pilotando rede social, não sei o quê. E aí essa coisa rola. Mas não adianta a gente nem tentar discutir isso se... Eu tive uma experiência que eu nunca esqueci do amigo meu, gestor. Ele disse, Fernando, você só inventa coisa. Mas então, isso é mestre, viu? De jeito nenhum você vai propor alguma coisa em que você não tenha feito. Porque não vai funcionar. Como assim? Porque primeiro ninguém vai acreditar. Segundo, os outros só vão se mexer na hora que a coisa estiver andando. E se você não conseguir fazer a roda girar, não adianta você ficar cobrando que o outro não faz. Então coloca a roda e você vai ser multiplicadora da mesma lógica. Tá? Eu vou colocar a roda girando, vai começar devagarinho, vai acelerando. Tá? E aí a gente tem até espaço para quem não tem esse perfil. Mas agora realmente faz muita diferença. Então a gente vai estar sempre apoiando vocês. Se algum momento você achar que é complicado, você está totalmente correta. Tá. Já teve gente que me chamou de louco. É só que faltava, além de voluntário, ainda tem que fazer o projeto. É isso que a gente faz. Não, você faz o projeto e eu executo. Aí fica igual aos outros. Então, isso aí. Mas era exatamente o que eu queria. Agora, o que a gente fica super feliz é com esse sorriso, porque as pessoas que a gente procura têm esse sorriso. Exatamente. E marcou muito quando alguém com a experiência que tem, que foi o pessoal da Globo, falou do sorriso e da alegria dos voluntários. Fernando, a coisa que mais impressionava ali, mas eles falavam do projeto deles. O projeto era deles. Então, entender isso, porque essa é a grande diferença, é disso que você está fazendo parte. Tá? Não tem nada de facinho, fica tranquila. Mas tem apoio, estamos juntos. E parabéns, menina. Alguns perguntam, posso trazer gente? Pode, deve. Pode. Convida. Não, tem alguém que eu conheço que está vendo o que eu estou fazendo, traz, junta. A gente fala, quem junta está dentro, quem espalha, a gente pede para não trazer. Isso. Feito? Tá, joia. Tchau, querida. Então, Tchau. Tá tudo bem passado. Beijo pra você. Beijo, querida. Beijo. Muito obrigada por hoje. Tchau, tchau. Imagina, foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau, querida.